Olá a todos! Já alguma vez pararam para pensar nisto? Como é que uma simples ideia, algo que está na nossa cabeça, se transforma numa ação real, concreta, dentro de um computador? Pois bem, é precisamente isso que vamos desvendar hoje. Vamos seguir todo o percurso, passo a passo, desde o conceito até o clique. Pronto, vamos a isso. A pergunta, no fundo, é esta. Como é que o nosso raciocínio, a nossa lógica, se traduz em algo que uma máquina, um pedaço de metal e silício, consegue de facto entender e executar? É essa a jornada que vamos fazer agora. Então, para começar, é crucial fazer aqui uma distinção que é mesmo a base de tudo. É que, antes de se escrever uma única linha de código, existe sempre um plano, uma estratégia. É a diferença fundamental entre o que se quer fazer e como exatamente se vai fazer. E esse plano, essa estratégia, tem um nome que quase toda a gente já ouviu. É o algoritmo. Pensem num algoritmo como, na sua essência, uma receita de cozinha. É isso mesmo. É a lógica, pura e dura, organizada, passo a passo, para resolver um problema. E não importa se o problema é super simples, como, calcular uma média, ou algo incrivelmente complexo, como ordenar uma lista com milhões de nomes. Portanto, o ponto-chave a reter é mesmo este. O algoritmo é a lógica, é universal, é como se fosse a alma da solução. Já o programa é a implementação, a materialização dessa lógica, mas escrita numa linguagem muito específica que o computador entende. A lógica é a mesma, mas a linguagem pode ser Python, C, Java, não importa. A lógica fica, a linguagem pode sempre mudar. E olhem só para esta imagem que ilustra isto na perfeição. Do lado esquerdo, temos o algoritmo, a ideia, a receita, dividida em passos simples e lógicos. E à direita, vemos esses mesmíssimos passos, mas traduzidos para a linguagem de programação Python. A lógica é exatamente a mesma. O que muda é a sintaxe, ou seja, as regras, a gramática específica que o Python exige para que as instruções sejam escritas corretamente. Ok, então já temos o nosso programa escrito, mas espera aí. Como é que o computador, que no fundo é só um monte de circuitos elétricos, entende palavras como print ou if? Boa pergunta, certo? É aqui que entra o próximo passo fundamental, a tradução. É que lá no fundo, no seu nível mais básico, os computadores só falam uma única língua, e essa língua é o binário. É só isto, uma longa sequência de zeros e uns. O 1 representa a presença de um sinal elétrico e o 0 a sua ausência. Tudo, mas mesmo tudo o que acontece dentro de um computador, resume-se a estes dois estados. Incrível, não é? Então a pergunta que se impõe é: como é que o nosso código, que escrevemos numa linguagem que até é parecida com a nossa, se transforma naquelas sequências enormes de zeros e uns? Pois bem, para fazer essa tradução mágica, existem essencialmente duas abordagens. De um lado temos a interpretação, do outro a compilação. E a diferença é bastante intuitiva, na verdade. A interpretação, imaginem um tradutor humano a traduzir um discurso em tempo real. Ele ouve uma frase, traduz, ouve a próxima, traduz. É feito linha a linha. É ótimo para testar coisas depressa e é por isso que linguagens como Python usam isto. Do outro lado, a compilação é como traduzir um livro inteiro de uma só vez. Pega-se no texto todo, traduz-se tudo e cria-se uma versão final, um fecheiro executável. Demora mais no início, claro, mas depois a leitura do programa é muito mais rápida. É por isso que é a escolha para coisas que precisam de máximo desempenho, como videojogos ou sistemas operacionais, muitas vezes escritos em C. Muito bem, o código já está traduzido para a língua das máquinas. Está pronto para entrar em ação, mas onde é que essa ação acontece? Onde é que os zeros e os uns fazem a sua magia? É a altura de fazer zoom in e espreitar para dentro do hardware. E aqui está ele, o grande maestro de toda a orquestra, a CPU, ou Unidade Central de Processamento. Costuma-se dizer que é o cérebro do computador, e com toda a razão. É aqui que tudo acontece. É a CPU que vai buscar as instruções do nosso programa, já em binário, e as executa uma a uma velocidade que é quase impossível de imaginar. E é importante perceber que o trabalho da CPU não é nada caótico. Pelo contrário, é um processo super metódico, constante, incansável e, claro, absurdamente rápido. Estamos a falar de um ciclo que se repete milhões e, hoje em dia, até 1000 milhares de milhões de vezes por segundo. É este ritmo constante que dá vida a todo o software que usamos. Então, vamos lá ver que ciclo é este.
É um ciclo super simples, na verdade, com apenas 3 passos, mas é um ciclo que está na base de toda a computação moderna, do telemóvel no nosso bolso até aos supercomputadores mais potentes do mundo. É o famoso ciclo buscar, decodificar, executar. É tão simples quanto isto. Primeiro, a CPU vai à memória e busca a próxima instrução. Depois, o passo 2, ela decodifica essa instrução, ou seja, tenta perceber o que é que aquilo quer dizer. Ah, isto é para fazer uma soma? Ou, ok, isto é para comparar 2 números? E por fim, o terceiro passo, ela executa a instrução. E depois, começa tudo de novo. Buscar, decodificar, executar, vez após vez, sem parar um segundo. Agora, dentro da própria CPU, há uma parte ainda mais especializada. É a parte que, digamos, arregaça as mangas e faz o trabalho pesado de matemática e de lógica. Pensem nela como sendo, ao mesmo tempo, a calculadora e o centro de decisões do computador. Chama-se ULA, que significa Unidade Lógica e Aritmética. É aqui, nesta unidade, que as operações que estavam escritas no nosso programa finalmente ganham vida. Todas as contas de matemática, as somas, as subtrações e também todas as decisões lógicas, como, por exemplo, este número é maior do que aquele, tudo isso é processado aqui, na ULA. Basicamente, a ULA lida com 3 tipos de operações. Primeiro, as aritméticas, as mais óbvias. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Depois, as operações relacionais, que é basicamente comparar coisas. Isto é maior que aquilo, isto é igual àquilo. Por exemplo, verificar se uma idade é superior a 18. E, finalmente, as operações lógicas, que servem para combinar condições, o famoso e ou não. Por exemplo, verificar se uma pessoa tem idade para conduzir e se tem carta de condução. E tudo isto leva-nos a uma conclusão que é bastante profunda, na verdade. Pensem nisto. Desde o cálculo mais simples na calculadora do telemóvel até um videojogo com gráficos hiperrealistas. Tudo, no fundo, se resume a isto: aplicar operações lógicas e matemáticas de uma forma muito bem estruturada para se chegar a um resultado. No final de contas, programar é mesmo isto. É a arte de aplicar a lógica a uma máquina. E esta citação resume na perfeição toda esta nossa conversa. A linguagem pode mudar, o algoritmo permanece. As ferramentas que usamos, as linguagens de programação, elas evoluem. Aparecem umas novas, outras desaparecem. Mas a base, a lógica, a receita para resolver um problema, ou seja, o algoritmo, isso é eterno. E para terminar, fica esta pergunta no ar. Agora que todo este processo está um pouco mais claro, desde a ideia abstrata até à execução na máquina, que problemas é que se podem resolver? A lógica é a ferramenta. E as possibilidades? Bem, essas são mesmo infinitas.